Segundo uma pesquisa recente feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 78% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Você está no meio desses 78%? Complicado. Todo mundo sonha em ter uma vida financeira estável e ainda garantir uma reserva para o futuro, né? Mas o que muita gente tem dificuldade é em elaborar um planejamento para atingir essa tão almejada independência financeira. Então, gente, o Andriei Beber, que é especialista em finanças, veio aqui hoje para ensinar a gente como. Anota tudo isso direitinho, tá bom? Andrei, seja bem-vindo. Olá, Gisele, tudo bem? O bate-papo tava bom, né? Ótimo, excelente. Andrei, eu quero te perguntar a primeira coisa. Todo mundo fala, até tem um livro do Gustavo Cerbasi, né, que ensina essas coisas pra gente, como conseguir essa independência financeira, e ele fala, poupe-se primeiro, ou, né, separe o que você vai poupar. A questão é a seguinte, no meio de um mundo cheio de conta para pagar, a gente entende, veio crise, o pessoal teve que cortar custos, se não tá sobrando para poupar primeiro, faz o quê? E a maioria das pessoas vive nisso. Exatamente. Olha, eu acredito, e por isso acabei elaborando um método chamado método dos 4 R's, que talvez a tarefa mais importante, o maior desafio de qualquer pessoa, qualquer família, seja reconhecer a necessidade de assumir as rédeas das suas finanças pessoais. Esse talvez seja o grande, o enorme desafio. Precisamos nós, mesmo ganhando pouco ou ganhando muito, sermos os gestores, os gerentes do nosso dinheiro. Essa etapa, portanto, ela é uma etapa fundamental para que nós possamos avançar para o próximo estágio. O próximo estágio envolve uma tarefa simples, mas que exige hábito, disciplina e muito rigor, que é o registro. Precisamos registrar as nossas despesas. Nós temos uma série de aplicativos de celular, de computador, podemos usar um pedacinho de papel. O importante é que nós tenhamos o hábito de registrar, anotar tudo o que gastamos. Por quê? Porque uma vez reconhecendo a necessidade de gerir as finanças pessoais e anotando essas despesas, anotando esses gastos, identificando para onde eles vão, a gente tem condições de avançar para uma próxima etapa, que é a etapa da revisão. Aí sim, onde é que eu estou gastando meu dinheiro? Esse dinheiro está sendo gasto de forma prudente, adequada? Será que eu estou investindo o meu capital em necessidades ou em supérfluos? Eu tenho conversado com a minha família para estabelecer um padrão de consumo consciente, um padrão de consumo que esteja alinhado à minha realidade, à minha capacidade de gerar renda. Então, são perguntas que todos nós devemos fazer e devemos compartilhar com os nossos familiares. Porque talvez uma das grandes dificuldades que nós vivamos hoje, e tu tens toda a razão ao comentar sobre isso, é que somos bombardeados diariamente com várias ofertas para consumirmos, gastarmos. E é bom, né? Não é ruim. Nós queremos ter objetos, queremos viajar, queremos aproveitar do nosso trabalho. E é nessas horas que existe uma frase muito perigosa, porém, que deve fazer parte do nosso dia a dia, que é eu mereço. É aí que eu queria chegar. Em que momento a gente bate na trave e diz assim, aonde que o eu mereço vai confrontar o, poxa, mas agora não dá. E aí a gente pensa, mas se a vida passar e eu não fiz aquilo ali? A ideia aqui é pensarmos num princípio econômico-financeiro chamado trade-off. Uma palavra em inglês para significar troca compensatória. A questão é, vale a pena gastar hoje? Vale a pena usufruir hoje, tendo em vista a perspectiva de usufruir no futuro, talvez com um quinhão a mais? A ideia aqui é, será que o sacrifício de hoje, será que a privação de hoje justificaria uma melhor condição de vida no futuro? Quando a gente fala de previdência e aposentadoria, estamos falando exatamente disso. Uma recente pesquisa nos Estados Unidos identificou 3 grupos de milionários, 3 grupos de pessoas que alcançaram, podemos dizer assim, o sucesso financeiro em suas vidas. E um dos grupos eram os poupadores e investidores. Esse grupo ele tinha como característica fundamental nunca gastar mais do que arrecadava, nunca gastava mais do que ganhava e investir esse dinheiro. Esse grupo é o grupo que de modo mais, digamos assim, pragmático, de modo mais organizado, consegue atingir a independência financeira. Entende que deve preservar parte do seu capital. Recomenda-se algo em torno de 20% do que se ganha. O problema é que, como a gente conversou, abrir mão de 20% do que se ganha para economizar é difícil dadas as tentações.
É aí que entra um programa que foi desenvolvido pelo Richard Thaler, que é o pai da economia comportamental, chamado Programa SMART. O que ele diz? Ele diz o seguinte: tente enganar, vamos colocar entre aspas, o seu cérebro. Ao invés de começar economizando 20% do que ganha, comece economizando 5%, vá para 7%, 10, 12, 15 até chegar aos 20. A gente precisa entender que o controle das finanças pessoais é muito mais um hábito do que um sacrifício. A partir do momento que eu me habituo, eu me disciplino a economizar, eu vou alcançando aquilo que desejo com o meu dinheiro. E aí, com tudo aquilo que você falou, anotar tudo que gasta, o que recebe e tal, também envolve você se dispor a fazer, né? Porque você tem que deixar, às vezes é preguicinha, né? E se você colocar isso no papel, vai, quem sabe, dar um passo maior e conseguir poupar com certeza, porque às vezes até se não é para aposentadoria, é para uma emergência e tantas coisas, né? Perfeito, exatamente. Esse é o ponto-chave, que nós, de fato, assumamos as rédeas das nossas finanças pessoais e que vamos procurar estudar com isso, aprender. Ninguém nasce sabendo gerenciar suas finanças pessoais, mas pode aprender, pode avançar. E hoje, graças à internet, nós temos inúmeras ferramentas que nos permitem fazer isso online, que são conciliadas com a nossa conta do banco e que podem nos ajudar muito nessa tarefa. Que maravilha. Andrei, obrigada pelas dicas, então, que a gente consiga aí seguir uma vida financeira mais independente e tranquila. Obrigada, Muito obrigado, querido. um prazer. Até a próxima.